Ata do Copom. Banco Central projeta inflação de 4% em 2023 e juros mais altos por mais tempo. Bom, já começa com uma inflação interessante. 4% está dentro de um valor interessante. O Banco Central admitiu na ata do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, divulgada nesta terça-feira, que a inflação não deve convergir para o centro da meta em 2023, apesar da extensão do ciclo de alta de juros, e disse que a Selic vai precisar subir mais e permanecer mais alta por mais tempo para combater a alta de preços. A meta de inflação do Banco Central para 2023 era de 3,25, com uma margem de 1,5 ponto. Tá? Ou seja, será cumprida se ficar entre 1,75 e 4,75. E a autoridade monetária agora fala em trazer a inflação projetada em 4 para o redor da meta, no horizonte relevante, deixando de usar a expressão centro da meta, como já havia feito no comunicado divulgado após elevar Selic para 13,25. O Copom diz que o IPCA não deve convergir para a meta, mesmo com a continuação do ciclo de alta de juros com a Selic mais alto por mais tempo e acima do cenário de referência. Atualmente, o Banco Central projeta uma taxa de juros de 13,25% ao ano no fim de 2022 e 10% em 2023, 7,50% em 2024. Nessas condições, a inflação terminaria os respectivos anos em 8,8%, 4% e 2,7%, respectivamente. Já o mercado projeta um IPCA menor nesse ano, de 8,5%, e maior nos seguintes, 4,7%, 3% e 25%. O comitê avalia com base nas projeções utilizadas em seu balanço de riscos que a estratégia requerida para trazer a inflação projetada em 4,0 ao redor da meta no horizonte relevante conjuga, de um lado, taxa de juros terminal acima utilizada no cenário de referência e, de outro, manutenção de taxa de juros em território significativamente contracionista, por um período mais prolongado que o utilizado no cenário de referência, diz a ata da Copom. Nesta estratégia, dessa forma, a de convergência para o redor da meta exige uma taxa de juros mais contracionista do que o utilizado no cenário de referência por todo o horizonte relevante, aponta o documento de comunicação diferente do Copom em maio, quando o BC não citou a palavra estratégia nem a expressão redor. Para o cenário de referência, o BC projeta o câmbio de $1 a 4,90 e o barril de petróleo a 110 doletas no fim do ano, além da bandeira tarifária amarela nas contas de luz em dezembro de 2022, de 2023 e 2024. Eita, bicho vai pegar. Essa projeção, no entanto, não incorpora o impacto dos projetos que estão sendo votados no Congresso para reduzir os preços dos combustíveis, da energia elétrica e telecomunicações. Com o PLP 18/2022 e a PEC dos combustíveis, o Copom ressalta que a incerteza em torno de suas premissas e projeções atualmente é maior do que o usual e cresceu desde a última reunião. A ata do Copom diz que esses projetos diminuem a projeção da inflação para 2022, mas elevam a dos próximos anos em menor grau. As medidas tributárias em tramitação reduzem sensivelmente a inflação no ano corrente, embora elevem em menor magnitude a inflação horizonte relevante de política monetária. Problemas, vamos ver. O documento voltou a ressaltar que os efeitos da guerra da Ucrânia e dos lockdowns da China podem ter consequências de longo prazo e se traduzir em pressões inflacionárias mais prolongadas na produção global de bens. E também destacou a degradação do cenário internacional com maiores taxas de juros em todo o mundo, o que levará a uma desaceleração da economia global. O ambiente externo seguiu se deteriorando, marcado por revisões negativas para o crescimento global, prospectiva e um ambiente de fortes e persistentes pressões inflacionárias. No Brasil, a ata do Copom diz que a inflação, o consumidor... Puta, os caras escrevem errado, né? Deve ser... Não. Bom, a inflação segue elevada, com alta disseminada entre vários componentes e mostrando mais persistente que antecipado, e que os últimos dados vieram acima do esperado, tanto em componentes mais voláteis, como naqueles mais associados à inflação subjacente. Os componentes mais sensíveis ao ciclo e a política monetária seguem com inflação elevada, e diversas medidas de inflação subjacente aceleram, mantendo-se acima do intervalo compatível com o cumprimento de meta para a inflação. Vai ter nova alta na próxima reunião. Ele avalia que tanto a dinâmica inflacionária de curto prazo como suas projeções mais longas se deterioraram, apesar do ciclo de aperto ter sido corrente, tá? E bastante intenso e tempestivo. A Selic saiu de 2 em março do ano passado para 13,25 em cerca de 15 meses, o aperto mais forte desde 1999. O documento também destaca que a forte alta dos juros ainda não foi sentida completamente na economia devido às defasagens da política monetária
E aí, defasagens da política monetária, não é bonita, né? Ainda não se observa grande parte do efeito contracionista esperado, bem como seu impacto sobre a inflação corrente. Bom, vamos terminar por aqui. Olha só, gente. É muito simples. Bom, não é simples, né? É complexo, mas dá para simplificar a mensagem aqui. Inflação tá alta porque o mundo teve problemas na sua oferta, né? Tivemos reduções em tudo isso. E aí, isso atrapalhou todo o andamento da cadeia de produção. Um nome muito bonito, né? O supply chain, tá? Cadeia de fornecimento dos produtos. Então você lembra aquelas notícias que eu dei de fila nos portos da China, né? Treta de diminuição de consumo lá na China também, do minério de ferro, que está caindo, caiu ontem bastante, né? E o Brasil é um exportador de ferro fortíssimo. Então tem vários fatores que estão fazendo com que o Brasil esteja indo aí para um caminho difícil. Mas o Brasil sozinho não. Dessa vez é um caso meio estranho, porque você tem o Brasil e o resto do mundo caminhando para uma recessão a passos largos. E diga-se de passagem, o Brasil é o que está sendo menos afetado, ou um dos que está sendo menos afetado. Da Europa, vários países estão aí com possibilidade de recessão e tem os Estados Unidos que estão ali na beira, né, de uma recessão. Eles já estão, é o que mais se fala nos noticiários de lá, tá? É de uma possível recessão para o próximo ano. Então eles estão caminhando para isso. E o americano, ele tem uma coisa que é muito louca, que eu já falei várias vezes, ele é reativo. Então ele vai reagir de uma maneira, ele demorou para reagir, mas é muito provável que agora haja uma reação maior, ou seja, muito provável uma crise de desemprego nos Estados Unidos em breve, tá? Apesar de que os Estados Unidos têm uma vantagem, ele está aumentando a taxa de juros. Vai fechar a porta com vento? Até que fechou baixinho. Deixa eu abrir agora. Deixa eu abrir outra luz aqui. Aí. Apesar que agora ficou meio amarelo. Eu ligo essa luz aqui, eu fico meio amarelo. Deixa eu mudar aqui, peraí. Olha essa Maria. Mari. Ai, Mari. Jonas vai trabalhar. Hashtag Jonas vai trabalhar. Ô Mari, falar pra você, viu? Bichão não faz nada. Aí, onde eu tava mesmo? Lembrei. E aí, a gente tem esse problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem uma vantagem que ele, subindo a curva de juros, ele tá levando dinheiro lá para dentro. Claro que é um dinheiro especulativo, vai para banco, mas isso faz com que os dólares, né, que o dinheiro volte para os Estados Unidos, ele fique ali. E é como se a base monetária diminuísse, porque você tem menos dinheiro em circulação, você tem menos moeda rodando e tudo mais, porque os Estados Unidos vai travar uma boa parte desse dinheiro. É uma coisa provável que isso aconteça, né, com a galera colocando lá, até os juros diminuírem e esse dinheiro voltar para o mercado. Mas ele só vai voltar se a galera se ajustar, né? Então, essa é a situação que a gente enxerga. Então, o Banco Central está fazendo uma previsão muito interessante. Não está levando em conta a PLP e nem a PEC dos combustíveis, o que seria prudente, né? Vamos trabalhar com o que a gente tem. Se acontecer, tende a melhorar. Agora, tem um vídeo que eu comecei a assistir, tá aqui, que é assim, ó, tá no Portal UAI. Portal UAI. Deve ser alguma coisa de Minas, né? Portal UAI, né? Mas enfim, eu li aqui e tá assim, ó, Guedes, o mundo vai piorar, o Brasil vai decolar. Então é uma declaração do Guedes, é um vídeo de alguns dias atrás. Eu não tinha visto esse vídeo ainda, não lembro de ter falado sobre isso e não deu tempo de assistir. Mas tá aqui, o Guedes está prometendo, né? De acordo com que... Eu vou ler só a descrição do vídeo, porque não dá para eu colocar o vídeo aqui. O ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu nessa terça, 14/6, ou seja, foi na terça passada, no Fórum de Investimentos do Brasil 2022, que a situação econômica mundial está ruim e vai piorar, enquanto o Brasil vai decolar. Ele disse que não resta a menor dúvida de que vai haver recessão na Europa e nos Estados Unidos. Por outro lado, Guedes garantiu que o Brasil faz movimento contrário e deve crescer sua economia no mesmo período. Nós somos liberais, mas não trouxas, disse o ministro.
Antes do prazo final para o governo federal definir se considerar um reajuste ao funcionalismo público nacional, o ministro Paulo Guedes já afirmou que não será possível conceder aumento agora. O pronunciamento ocorreu no segundo Fórum de Cadeia Nacional de Abastecimento da Associação Brasileira de Supermercados, da Abras, tá? Nessa quinta-feira. Legal, né? Eu acho assim, o Guedes, ele é muito bom. Eu vejo que ele tem uma estratégia interessante. Ele tem que se recuar ao governo. Ele não é um gestor de uma empresa privada. É um gestor de uma empresa pública que é o Brasil. É o gestor financeiro dessa empresa. Então não está fácil para ele. Mas eu acho que ele tem um pouquinho de discurso demagógico. Ele pegou a manha. Entendeu? Ele pegou a manha de prometer e tal. Ele tá tentando cumprir? Eu acho que sim. Não é uma promessa em vão. Mas eu acho que ele tá já... Algumas coisas ele fala, mas ele mesmo não acredita. Uma crítica ao que ele vem fazendo aí, e muito provável que é isso. Difícil cravar isso, mas eu acho que ele tem um pouquinho do discurso demagógico, esse vai melhorar, o Brasil vai voar, entendeu? Tá muito parecido com o Lula, que fala que quando ele for eleito vai chover picanha, entendeu? É uma promessa muito infundada. Aliás, do Lula é super infundada, né? Já tá na cara. Mas assim, é uma promessa que é difícil dele cumprir. Então eu fico um pouquinho com o pé atrás quando ele fala isso, mas eu prefiro ele falar isso do que ele falar a verdade. A gente gosta de ouvir mentira, né? Impressionante, né? A gente gosta de ouvir mentira. A gente gosta de ouvir falar, não, vai melhorar. O ano que vem o Brasil vai voar. Né? Porque se ele fala, galera, fudeu, tá uma merda, cara, pode começar a se preparar, estoca aí batata aí, porque vai passar fome, entendeu? Começa a comprar compota de produto lá, como que é? De produto, não é orgânico, produto que não estraga, não perecível, né? Porque vocês vão passar fome aí, então é melhor vocês fazerem um estoque, entendeu? Então eu acho que é difícil quando o cara fala uma coisa tão real assim, né? Acho que é por isso também muita gente não gosta do Bolsonaro, né? Porque ele fala umas coisas que são reais mesmo, né? A hora que veio a pandemia ele falou, gente, ferrou, mas vai ter neguinho que vai se ferrar mesmo e tal. Ele falou a verdade, mas a gente não quer ouvir a verdade.